Neste vídeo vamos analisar a variação de entropia em processos irreversíveis. Até agora, o que nós fizemos foi calcular a variação de entropia em processos reversíveis, onde nós tínhamos uma informação sobre o estado do sistema em cada instante do processo. Então, nós tínhamos todas as informações sobre todos os estados termodinâmicos do sistema em cada instante, desde o instante inicial, passando por todos os estados que conectavam esse estado inicial com o estado final. E falamos que, para esse tipo de processos reversíveis, a entropia podia ser calculada, ou melhor dito, a variação de entropia podia ser calculada fazendo a integral ao longo desse caminho termodinâmico reversível de dq dividido t. Então, essa integral é realizada através de um caminho reversível. A pergunta é: o que fazer quando o processo é irreversível, né? E isto aqui é uma pergunta extremamente relevante, porque nós já falamos que todos os processos na natureza são, em maior ou menor medida, irreversíveis. Então é importante saber como calcular a variação de entropia em processos irreversíveis. A resposta a esta pergunta está no fato de que a variação de entropia, ou a entropia é uma grandeza que é uma função de estado. A entropia é uma função de estado. Então, a variação de entropia entre um estado inicial e um estado final depende apenas desses estados e não do caminho percorrido para chegar de um até o outro, né? Então, a resposta à pergunta de como calcular a variação de entropia em um processo irreversível é a seguinte: imagine um processo reversível que leve do mesmo estado inicial ao mesmo estado final, que é aquele processo irreversível que você está estudando, e calcule a entropia para esse processo reversível equivalente. Então, isso está escrito aqui. Podemos calcular a variação de entropia para um processo irreversível imaginando um processo reversível equivalente, ou uma série de processos reversíveis, entre os mesmos estados de equilíbrio inicial e final. Para esse processo equivalente, usamos a fórmula de sempre, né? Porque esse processo equivalente é reversível. Podemos usar esta equação, né? Esta equação não pode ser usada para processos irreversíveis, mas sim para os reversíveis, não? Então, imaginamos um processo equivalente e usamos esta expressão, né? Como a entropia é uma função de estado, ela depende apenas dos estados inicial e final e, portanto, ambos cálculos devem ter o mesmo resultado, né? Então, o resultado deste cálculo eu vou atribuir como sendo o valor para a variação de entropia do processo irreversível. E dessa maneira, podemos obter a variação de entropia em processos irreversíveis. Isto aqui é a descrição geral de como fazer isso. Pode ser um pouco teórica, né? E por isso, para deixar tudo isto um pouco mais claro, nós vamos usar estes conceitos que estão aqui num exemplo, onde vamos fazer exatamente tudo que está dito neste slide. O exemplo que eu vou analisar é o da variação de entropia num processo que é conhecido como expansão livre de um gás ideal. O processo de expansão livre está mostrado nestas duas figuras. Sim? Temos a figura da esquerda e a figura da direita.
figura da esquerda está mostrando o sistema no estado inicial e o da direita no estado final. No estado inicial, nós temos aqui um sistema que é formado por duas cavidades. Temos a cavidade do lado esquerdo e a cavidade do lado direito. Na cavidade do lado esquerdo nós temos um gás. Vamos supor que este gás é ideal. Na cavidade do lado direito temos vácuo. Sim? Não tem absolutamente nada de matéria aqui. E temos aqui um duto que está fechado. Tem uma válvula que impede a passagem de matéria do lado esquerdo para o lado direito. Então, o estado inicial, temos toda a matéria na cavidade esquerda, todo o gás na cavidade esquerda. Este seria o estado de equilíbrio inicial. Este é o estado de equilíbrio inicial. Bom, e esse sistema está termicamente isolado. Então, estou imaginando que aqui temos as paredes cobertas por isolante térmico. Sim? Não há a possibilidade de troca de calor, nem entrando nem saindo do sistema. Bom, o que vamos fazer agora? Vamos abrir a válvula aqui. Esta válvula vai ser aberta. E o que vai acontecer é que o gás vai passar do lado esquerdo para o lado direito. Quando fazemos isso, deste outro lado nós temos vácuo, sim? Então o gás vai preencher rapidamente todo o recipiente. Claramente isto vai ficar fora do equilíbrio, sim? Porque o gás vai entrar de maneira desordenada, vai produzir eventualmente redemoinhos, né? E se eu fizer uma filmagem disto, né, imaginar que eu consigo filmar isto, eu vou ver que o sistema passa por diversos estágios de não equilíbrio. Ele passa por diversas etapas fora do equilíbrio. Então, este processo é um processo irreversível. Né? Ele não é uma sequência de estados de equilíbrio. E a gente também pode ver isso de uma outra maneira. Se eu faço uma filmagem do gás passando, entrando nesta cavidade, eu posso depois passar o filme de trás para frente. Né? Então, no filme de trás para frente, eu vou ver isto como um estado inicial, vou ver que a válvula, de repente, a válvula aberta, de repente a matéria espontaneamente começa a esvaziar o lado direito e se acumular espontaneamente do lado esquerdo. Né? Isso quando eu passo o filme de trás para frente. Claramente eu vejo isso como sendo uma coisa antinatural. Não se observa na natureza que espontaneamente um lado de um recipiente fique vazio e a matéria comece a se acumular espontaneamente do outro lado. Então, isso também é um outro indicativo de que o processo é irreversível. Né? Então, esta é a descrição do experimento de expansão livre. Sim? Temos claro que é um processo irreversível e o que nós queremos agora é calcular a variação de entropia. Né? Temos uma certa entropia S inicial aqui, uma certa entropia S final aqui, e nós queremos calcular o delta de S entre ambos. Qual é a variação de entropia entre ambos estados? Bom, para isso precisamos entender um pouquinho melhor a expansão livre do ponto de vista da primeira lei. Né? A expansão livre que acabamos de descrever é um processo adiabático. É um processo adiabático porque as paredes estão cobertas de um isolante térmico. Né?
Temos isolamento térmico. Como temos isolamento térmico, não há possibilidade de que calor entre ou saia do sistema, temos que igual a zero, e, portanto, o processo é adiabático. Este seria um primeiro ponto importante para salientar. No entanto, é importante enfatizar aqui que este processo adiabático é completamente distinto dos processos adiabáticos que nós analisamos em aulas anteriores. Né? Os processos adiabáticos de aulas anteriores eram processos adiabáticos reversíveis. Eram processos onde, em cada instante, o sistema estava em equilíbrio. E para esses processos, esse tipo de processos apareciam, por exemplo, em duas etapas do ciclo de Carnot. Né? E nesses processos, por exemplo, tínhamos que P vezes V elevado à potência gama era igual a constante. Sim? Mas isto aqui só vale se o processo adiabático é reversível. Tá? Se o processo adiabático é irreversível, isto aqui não é válido. Né? Então vamos colocar isso. Né? Estas relações aqui, PV a gama igual constante, etc., né? TV a gama menos 1 igual constante, etc., né? Não são válidas. Então são relações não válidas para processos adiabáticos irreversíveis. Irreversíveis. Bom, por outro lado, uma outra característica desta expansão adiabática, expansão livre, é que não há nenhum trabalho envolvido. Não há nenhum trabalho envolvido porque o gás se expande no vácuo. Né? Então ele não encontra nenhuma resistência do outro lado. Sim? Então, o trabalho realizado pela expansão do gás é nula. Então temos que na expansão livre temos tanto o calor quanto o trabalho são nulos. Sim? E se ambas coisas são nulas, W igual a Q igual a zero, então isso significa que a variação de energia interna, que é a soma das duas coisas, né? Que é Q mais W, tem que ser igual a zero. Então a variação de energia interna é igual a zero. Bom, mas estamos realizando uma expansão livre com um gás ideal. E a variação de energia interna de um gás ideal é sempre possível escrever como NCV delta dt. Essa é a variação de energia interna de um gás ideal em qualquer circunstância. Como isto é zero, eu chego à conclusão de que a única maneira de isso acontecer é se a variação da temperatura é nula. Sim? Então, na expansão livre não há mudança de temperatura. A temperatura inicial é igual à temperatura final. Sim? Então, voltando aqui, quando o sistema passa deste estado com o gás deste lado e a este estado final com o gás do outro lado, embora tenhamos uma expansão, a temperatura permanece constante. E isso está, então, resumido aqui. Né? Temos um processo adiabático, calor nulo, é um processo adiabático irreversível, então estas relações aqui não são válidas, PV a gama constante, TV gama menos 1 também não são válidas. A expansão livre não envolve trabalho,
pois o vácuo não oferece resistência à expansão do gás. E a partir de calor zero e trabalho zero, concluímos que a variação de energia interna é nula. E se a variação de energia interna é nula, então a variação de temperatura também é nula. Bom, então, estas conclusões estão me dizendo que se eu faço um diagrama pressão versus volume da expansão livre, os estados inicial e final devem estar sobre a mesma curva isotérmica, né? Sobre uma curva de t igual a constante. Parece uma contradição porque a curva isotérmica nunca coincide com a curva adiabática reversível, né? Mas aqui não há nenhuma contradição porque isto é uma expansão adiabática irreversível, né? Então, o estado inicial está, suponhamos, aqui, e o estado final está na mesma isotérmica, está por aqui. Sim? Na expansão livre, o gás não está em equilíbrio nos estados intermediários, né? Então, o gás está inicialmente nesta situação, ele desaparece do diagrama PV e aparece quando atinge o equilíbrio aqui. Ele não segue uma curva, porque não é um processo reversível. Ele desaparece daqui e quando atinge o equilíbrio aparece novamente aqui, sem seguir nenhuma curva neste plano, né? Como o gás é ideal e não há variação de temperatura, nós podemos usar, primeiro, a relação de gás ideal, PV igual a nRT. Não há variação de temperatura, então isto é constante. N, estamos supondo que o número de moles se mantém, e R é uma constante, então temos que PV é igual a constante. Então, na expansão livre, temos que P inicial, V inicial, é igual a P final, P final. Isto na expansão livre. Bom, então isso está resumido aqui, né? Os pontos inicial e final estão sobre a mesma isoterma. O gás é ideal, então pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. E na expansão livre, o gás está em equilíbrio apenas nos pontos inicial e final, mas não nos pontos intermédios. Então indicamos apenas esses pontos, inicial e final, e ambos estão sobre a mesma curva isoterma. Bom, agora sim estamos em condições de calcular a variação de entropia numa expansão livre. Como falamos antes, na expansão livre não podemos traçar uma trajetória no diagrama pressão-volume. Então, não podemos encontrar uma relação entre o calor e a temperatura que permita realizar essa integração, que está aqui, a integração de dq dividido t. Mas, como falamos no primeiro slide deste vídeo, a entropia é uma propriedade de estado, uma função de estado. Então, a diferença de entropia entre os estados I e F depende apenas desses estados e não da forma pela qual o sistema foi de um estado a outro. Então, para calcular ΔS, vamos substituir a expansão livre irreversível por um processo reversível que conecte os mesmos estados inicial e final. Qual seria esse processo reversível equivalente? Bom, existem muitos, existem infinitos processos reversíveis que me levam do estado inicial até o estado final. Mas existe um que é especialmente fácil e simples e vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar então o que nós falamos
no slide anterior, que os pontos inicial e final, em um diagrama PV da expansão livre, estão sobre a mesma isoterma. Então, é natural assumir como processo reversível equivalente o que está nesta figura aqui. Este seria o estado inicial, este é o estado final, e aqui temos uma curva isotérmica de um gás ideal, certo? Onde a pressão e o volume estão relacionados com PV igual a constante, né? Então, é isto que está dito aqui. Sabemos que a temperatura de um gás ideal não varia durante a expansão livre. TI igual a TF igual a uma certa temperatura que permanece fixa. Então, os pontos inicial e final devem estar sobre a mesma isoterma. Então, vamos considerar como processo reversível equivalente um processo isotérmico reversível que vai do ponto inicial até o ponto final, né? Deste ponto aqui, que seria o ponto inicial, a este ponto aqui, que seria o ponto final, né? E numa situação dessas características, nós já vimos que para um gás ideal, a variação de entropia em qualquer processo de um gás ideal, né, que é dada sempre pela integral entre I e F de dq dividido t, nós fizemos isso em um vídeo anterior, mostramos que isto era n CV logaritmo de temperatura final dividido temperatura inicial mais nr logaritmo de V final dividido V inicial. Neste caso, a temperatura inicial e a temperatura final são iguais. Então aqui temos o logaritmo de 1, que é 0. E todo este termo que está aqui é nulo. Sim? Então o resultado vai ser simplesmente esta parte que está aqui. Sim? Então, vamos ter que a variação de entropia é NR pelo logaritmo de VF dividido VI. Esta é a variação de entropia na expansão livre. Suponhamos que a expansão livre tenha acontecido num sistema onde tanto o recipiente da esquerda quanto o recipiente da direita tem o mesmo volume. Suponhamos que este volume seja V e este volume seja V. No instante inicial, todo o gás está aqui. Então, no instante inicial, temos o volume inicial igual a V. No instante final, o gás está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, o volume final é 2 vezes V. Né? É o dobro. Então, a variação de entropia num sistema onde as duas cavidades são iguais vai ser ΔS igual a NR logaritmo de 2. Então, isso está indicado aqui, com a fórmula geral para a variação de entropia. Aqui temos que, como T inicial igual a T final, o termo com temperatura não tem nenhuma contribuição e a variação de entropia é NR pelo logaritmo do quociente de volumes. E para uma expansão livre, onde o volume esquerdo e o volume direito são iguais, então temos NR logaritmo de 2. Então, esta expressão, calculada para um processo reversível, representa a variação de entropia para um processo irreversível, que é a expansão livre, com os mesmos estados inicial e final.